Fala galera, aqui é o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma continuação do último vídeo aqui do canal. O último vídeo foi sobre fazer essa transição aqui do Walk até o Run. E hoje eu vou ensinar como fazer de uma forma bem legal usando o joystick. Afinal, eu tenho como objetivo fazer um jogo mobile, e aí eu vou usar essa posição aqui do joystick para fazer o que a gente fez no último vídeo, que é a transição do Walk para o Run e também mexer na velocidade com que o personagem se mexe baseado aqui no joystick. Então vamos lá, já deixa aquele like que ajuda bastante o canal, comenta aqui que ajuda o engajamento. Se você não assistiu o último vídeo, assista lá e depois assista esse. E vamos lá. Bom, eu estou aqui no meu projeto de sempre, lá da série do jogo 3D. Desse projeto a gente já fez bastante melhoria, então eu estou postando bastante vídeo aqui sobre tudo que eu estou fazendo nesse projeto. E uma das melhorias que eu fiz, que está aqui no canal recentemente, é como fazer um joystick no mobile. Então aqui no meu jogador, dentro da minha câmera, dentro do meu menu, está aqui o meu joystick. E eu quero aproveitar os recursos do joypad para fazer o que a gente fez ontem. Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou abrir essa cena. Aqui temos o joystick e tá vendo que o script tá azulzinho? Porque ele é um add-on que a gente instalou, baixou aqui direto na Godot e ele tá aqui. Eu vou abrir o script só pra gente dar uma olhada. E aí, como eu falei lá no vídeo do joystick, o que importava pra gente é esse aqui, ó, esse sinal que ele emite, chamado joystick input, que passa 3 parâmetros, o strength, direction e delta. Então a gente vai aproveitar o strength aqui, já que a gente já tem, ele vai de 0 a 1, que seria uma representação de 0 a 100% da posição do joystick para qualquer um dos lados. A gente vai aproveitar isso e usar na nossa lógica ali de deslocação e da animação também. Então vamos lá, relembrando, estou aqui no meu script do main menu, que é a parte de 2D, ó, que tem isso daqui. Nesse script, a gente emite o sinal que eu criei, ó, que chama join input, que é esse carinha aqui, e eu passo os 3 parâmetros para frente. Eu só pego e passo para frente. Então eu vou fechar isso daqui para não confundir. E aí dentro do meu player, que é o nó que contém o meu main menu ali, que eu acabei de fechar, no script do player eu vou escutar isso daqui. Essa última função, ó, a gente escuta ele, pega e usa só o parâmetro direction por enquanto. Então vamos aproveitar e usar o strength, certo? Então vou expandir aqui. E aí vamos no que interessa aqui no código, ó. Esse direction a gente atualiza aqui, ó, a direção. E a força a gente vai substituir pelo current speed, que a gente fez a lógica do último vídeo. Eu fiz essa lógica pensando no meu teclado, porque eu estava testando no meu computador também. Ela faz sentido para quem está programando focado em teclado. Mas vamos agora programar com um joystick, que fica também muito legal, o resultado fica muito bom. Eu vou comentar isso daqui, o resto vai continuar como estava. E como eu comentei o lerp, né, que é de 0.8, aqui ó, 0.8 até 2, que é essa constante de velocidade que a gente tinha inicialmente, ó, aqui nessa conta, eu vou usar o meu strength. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o current speed, vou atualizar o valor dele, vai ser igual ao meu strength, e eu vou seguir a mesma lógica do que a gente tinha antes, que é multiplicar por 2. Então eu vou aproveitar a constante de velocidade e vou multiplicar aqui, ó, vezes speed, certo? Então assim, strength vai de 0 a 1, na verdade é tipo 0 a 100%, que é o tanto que a gente está segurando longe do ponto central o joystick, e a gente vai multiplicar pela constante de velocidade. Então ele vai de 0 a 2, que é exatamente o que o lerp fazia, ele ia de 0 a 2, mas ao decorrer do tempo. E apenas com essa modificação a gente pode testar e ver que se eu mexer bem pouquinho, ele vai se mexer bem pouquinho, ó. Mas aí tem um problema, ó, eu vou mexer bem um pouquinho, ó, e ele continua fazendo a transição da animação de andar para a animação de correr. Então vamos fazer isso funcionar direitinho. Essa parte da lógica está dentro da nossa skin, tá vendo? Eu vou abrir aqui. E foi aqui no Physics Process que a gente fez essa lógica. Então se ele está se movendo, ele vai lá e adiciona esse 0.02 para ir de 0 a 1. Na verdade de menos 1 a 1. Que é o blend amount que a gente vai mexer aqui. Outra coisa que eu fiz no vídeo passado, eu coloquei essa variável como um readvar, não precisa. Então vamos lá, vamos mudar essa lógica. Para mudar a lógica a gente vai o quê? Vai deletar isso aqui, né? A gente vai deletar isso. Eu vou comentar, só para não perder o código. Vou continuar com o blend amount, que eu preciso ter uma variável para fazer essa variação de menos 1 a 1. Então eu vou comentar o smoothing. E aí a gente vai criar um sinal lá no script do player. Então
Vamos voltar aqui no script do player e eu vou emitir esse sinal, esse amount, cada vez que atualizar o strength e vou escutar lá no meu nó da skin, né, que a gente tem lá. Então vamos lá, eu vou fazer aqui o sinal, vou chamar ele de blend amount from joy e vou passar esse parâmetro amount, que é o strength na verdade, então vou colocar strength. E aí a gente vai emitir aqui esse sinal, ó, emit signal blend aqui, ó, autocomplete, vírgula strength. Então a gente não estava usando strength e estamos usando para duas coisas aqui. Isso aqui está pronto. Deixa eu voltar aqui no visual. Ó, e vamos no nó do skin, que é o que tem as animações. Responsável pelas animações do nosso model 3D. Eu vou comentar isso aqui que ele reclamou. Eu vou vir aqui com o meu script aberto. Aí eu venho aqui em Node. Tá aqui o nosso blend amount from joy. Vou clicar duas vezes e vou conectar aqui no skin. Pronto, apareceu aqui. Vou expandir aqui rapidinho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó. Setando o blend amount. Eu vou copiar e colar. E na verdade nem precisa da variável blend amount. Vou comentar também. Aí agora vem um detalhe bem importante. O strength ele vai de 0 a 1, né, que seria 0 a 100%. E o nosso blend amount ele vai de -1 até 1. E aí para fazer essa conversão de valores, a gente vai ter que fazer uma regra de 3, né, uma proporção. E a conta é bem simples, a gente multiplica o valor do strength por 2 e tira 1 inteiro dele. Então, dando exemplo, se o strength for meio, você vai fazer meio vezes 2 dá 1, tira 1 dá 0, que é exatamente o ponto inicial. E aí, para todo qualquer valor, você vai fazer e vai colocar o strength nesse range de -1 a 1. Então, vou fazer a conta aqui direto. Isso daqui eu vou colocar entre parênteses, vai ser strength vezes 2. Tem que ser tudo float, senão ele vai reclamar. Menos 1. E eu vou colocar parênteses de novo aqui, só para a gente não se perder. Vamos também comentar essa parte aqui do reset e essa parte aqui do move também. Então, como ficou bagunçado, vamos apertar aqui, ó. Então, praticamente, eu comentei tudo do vídeo passado, que são as duas variáveis, o physics process, essa parte aqui, a parte do idle e a função aqui do reset. E aí, aqui embaixo, que é o mais importante, a gente fez a conta lá que eu falei, ó. Strength vezes 2, menos 1, para fazer o strength variar de -1 a 1. E aí, com isso, tá pronto. A gente pode testar e ver o resultado. Então, tô aqui com o meu jogo aberto. Aqui, ó, vou clicar bem devagarinho, ó. Tá vendo? Ele tá andando e bem, numa velocidade bem devagar. E aí, se você colocar num meio termo, ele vai mais um pouquinho rápido. E aí, ó, de acordo com o que eu vou apertando aqui, ele vai correndo. E aí, se eu apertar tudo pro lado, ele sai correndo. E aí ficou bem legal. Eu gostei bastante desse resultado. Eu espero que vocês tenham gostado também. E a gente tem o controle aqui, ó, 100% do nosso jogador com o nosso joypad bem bonitão aqui, com a nossa rotação de tela, com o nosso pulo. E esse jogo está quase completo. O próximo vídeo vai ser sobre load screen, porque lá no meu Android, quando eu passo de fase, a tela trava enquanto ela carrega, principalmente o level 3, que é bem pesado. Por isso que eu coloquei essas montanhas aqui também, para deixar o jogo mais pesado e fazer esse teste. Então, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo bem curto, bem simples, sobre um load screen, para a gente carregar os recursos em background, botar uma tela de load enquanto carrega e não travar o nosso jogo. Então se liga no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Deixa um like se você gostou do vídeo, comenta aqui se você está fazendo um projeto mobile também, isso vai ser útil para você. E muito obrigado e até a próxima.